Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson Ricardo, esse é o seu canal de teologia, o Arauto Pentecostal, e cá estamos nós para mais um vídeo do quadro Sem Cortes aqui para o canal. Meus irmãos, queria falar com vocês sobre o quanto nós somos sim úteis. Há um pensamento pessimista que ronda os nossos corações constantemente, de que nós não somos úteis, de que nós não somos relevantes, de que a nossa vida não importa. E isso vai nos empurrando cada vez mais para dentro de nós mesmos. Aí a gente vai se fechando, a gente vai se bloqueando do convívio com as pessoas, do convívio em sociedade, dos relacionamentos na igreja, na comunidade. E isso vai nos fazendo ter cada vez mais uma visão pessimista. Quando a gente se empurra para esse lugar, de repente a gente está num lugar onde a gente começa a refletir e pensar que, poxa, as coisas lá fora não estão mudando. A minha vida parece interferir pouco nisso tudo. É como se eu existisse ou não, isso não mudasse nada lá fora. Ou seja, eu não sou relevante, a minha vida não importa. E isso começa a cada vez mais nos empurrar para uma visão pessimista da vida, para uma visão negativa. E a gente começa a cada vez mais olhar para nós de uma maneira negativa, de uma maneira que não tem significado, cada vez vai ficando mais escuro, cada vez parece que as trevas vai ganhando espaço no nosso coração e o mundo vai perdendo a cor. De repente, nós não queremos mais viver. De repente, nós não queremos mais estar em comunidade. De repente, a gente só quer ficar isolado, trancado. Meus irmãos, a grande verdade é que quando a gente está nesse nível, quando nós estamos dessa forma, um abismo chamando o outro, o nosso coração sem sentir, nesse momento nós devemos olhar para Jesus. A opinião de Deus tem que ser mais importante do que a nossa, porque de fato ele tem um conhecimento mais apropriado da realidade. De fato, os pensamentos dele é mais próprio, é mais adequado, é mais realístico. Nem sempre a nossa maneira de enxergar a realidade está condizendo com a realidade. Às vezes a nossa maneira de enxergar está sendo afetada por essa nossa visão pessimista. Nesse momento a gente precisa pedir ajuda para Deus, para que Ele nos ajude a olhar para a realidade de maneira adequada. Quando nós vamos para Deus, então sim, Ele nos orienta. Ele mostra, por exemplo, que a igreja foi criada em comunidade. A igreja foi criada para ser uma comunidade. Olha, por exemplo, no Antigo Testamento, o tabernáculo foi colocado no centro do povo de Israel. As tribos deveriam se reunir ao redor do tabernáculo. As tribos viviam ao redor do tabernáculo. Quando eles acampavam em outro lugar, o tabernáculo era colocado no centro e as tribos ao redor. E não havia um tabernáculo para cada indivíduo. Ou seja, a adoração não era individual apenas, ela era principalmente uma atividade coletiva. Por quê? Deus sabia da necessidade de estarmos em comunhão, de vivermos em sociedade, de termos comunhão com as pessoas e assim por diante. Veja como no Novo Testamento é dito para nós: não deixei de congregar, como foi de costume de alguns. O mandamento ali para que a gente possa estar em comunidade, não abandonar os irmãos. E isso vai além, meus irmãos. A Trindade é comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Quando Deus nos criou e nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não criou porque Ele estava se sentindo sozinho, mas o amor em comunidade dentro da Trindade transbordou na graça da criação. Nós somos fruto da comunidade da Trindade, nós somos fruto do relacionamento íntimo e amoroso e glorioso entre o Pai, o Filho e o Espírito. E quando Deus olha para o homem e diz: Adão está sozinho, quando ele vê isso em Adão, é porque ele sabia daquilo que ele vivia em comunidade. Não é porque Adão estava se sentindo sozinho, mas porque faltava para Adão esse convívio em sociedade. Olha a importância. E faltaria-nos tempo aqui para elencar todos os argumentos. Por exemplo, nós só nos conhecemos melhor no relacionamento com o outro. Nós só nos conhecemos melhor quando a gente conhecemos a Deus e o próximo. É no convívio com o outro que eu percebo o meu temperamento, que eu percebo os meus erros, aonde eu preciso melhorar, os meus pontos fortes e assim por diante. Então Deus criou as coisas dessa forma, para que nós vivêssemos em sociedade. Ora, pense por outro lado, num outro argumento, Deus distribui dons para a igreja. Deus não dá dons
todos os dons para uma só pessoa. Ele vai dar dons diferentes para diferentes pessoas, para que essas pessoas, se submetendo umas às outras, possam usufruir da parte que Deus tem derramado sobre cada um. Percebe que Deus, ele no seu mistério, ele nos empurra para a vida em comunidade. E esse é o fundamento, meus irmãos, para nós não nos isolarmos, para nós não nos refugiarmos trancados, para que a gente possa aparecer na comunidade, para que a gente possa se relacionar. Nesse sentido, e a partir desses argumentos, nós podemos concluir: nós somos úteis. Não fosse você, a comunidade, ainda que você diga, mas eu sou irrelevante. Olha, coisas vão acontecer ou deixar de acontecer, a depender das suas atitudes. Sem você, a comunidade não seria comunidade. Percebe? A comunidade seria menor. Você é necessário para ela. Você faz a diferença, sim. E olha, você tem preocupações que ninguém tem. O que significa que você, à medida que se entregar a Deus, vai operar em áreas que outros não estão operando. Percebe? Sem você, a comunidade é um pouquinho menos daquilo que ela poderia ser. Sem você, a comunidade é inferior no sentido de pluralidade, de quantidade, no sentido de diversidade. Você é útil. Deus te fez útil. Então, que esse pensamento negativo, que esse pensamento que vai tomando conta do coração, ele comece a ser posto de lado. E que a visão de Cristo comece a fazer parte do seu coração. Aí sim, você estará servindo aos irmãos, você estará se parecendo com Jesus, você estará lavando os pés dos outros, você estará servindo. Isso é se parecer com Jesus. É no serviço ao outro que eu me pareço com o Mestre. É tomando a minha cruz, é tomando sobre mim o meu fardo, o preço que eu tenho que pagar, o preço que me cabe, e servindo aos outros, que eu percebo a minha utilidade e eu cresço à semelhança de Jesus. Meus irmãos, que vocês possam ter essa palavra no coração. Eu tenho certeza que Deus comunicará graça para ti, haverá força para você superar essas crises e, além de buscar ajuda, quando o coração está muito assim, precisa de ajuda, não tem jeito. Além de buscar ajuda com o pastor, com alguma pessoa sábia, né, de confiança, talvez procurar uma ajuda médica nos piores casos. Quando está muito escuro, tem que procurar ajuda, não tem jeito. Mas saiba disso, a vida em comunidade, ela vai fazer toda a diferença no seu crescimento, no seu amadurecimento, no fato de você se parecer com Jesus ou não. Saiba disso e que Deus possa completar a boa obra que Ele tem começado na sua vida. Meus irmãos, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, nós estamos tentando aí voltar com as atividades do canal e que Deus possa retribuir tudo isso em dobro na sua vida e na vida daqueles que vão ser alcançados. Meus irmãos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.